Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, a você ligadinho através do canal 24.2 pela TVC, a TV Cabo aqui para todo o sul da Bahia. Quero também agradecer a sua audiência ligadinho através do nosso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte desta grande família, é hora então de fazer a sua inscrição. Vai lá, faz a sua inscrição porque é de forma rápida, gratuita e segura. Clica lá no inscrever-se e não esqueça de ativar o sininho. Todos os dias, assim que entrarmos aqui ao vivo, com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente vai dividir aí então um pouquinho dessas informações. A gente tem quadros aqui mais do que especiais. Inclusive hoje é dia de falar sobre direito. A gente vai bater um papo bem legal aí com o Dr. Abraham Feldman. Ele que vai trazer aí várias questões, vai levantar várias questões e você pode estar deixando também a sua dúvida, a sua pergunta no nosso chat aqui do YouTube, tá bom? Não se esqueça também de nos seguir através das nossas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, faz a sua inscrição. Não se esqueça, TV Play Oficial. Entra lá, nos segue e nos acompanha. Por lá a gente deixa alguns trechinhos aqui de nossas entrevistas. E também, se você tiver alguma personalidade ou algum assunto que você queira ver aqui no nosso programa, é só deixar lá na nossa caixa de mensagens. A gente sempre vai bater esse papo e sempre vai ter essa amizade mais calorosa por lá. Não se esqueça de também entrar na sua loja de aplicativos e baixar o TVI Play Brasil. Entra lá e baixa o TVI Play Brasil. É o nosso aplicativo. Por lá você consegue estar acompanhando tanto a nossa programação ao vivo, quanto as nossas reprises. Ou seja, sabe aquele assunto que você se interessa, que você tem dúvidas? Então, esse é o momento de você baixar o aplicativo, porque vai estar ali na palma da sua mão, no dia que você quiser, pronto para o momento que você puder. Então, entra lá, baixa TVI Play Brasil na loja de aplicativos do seu celular, o seu smartphone, e vai estar na palma da sua mão todas as informações daqui. Olha, hoje é dia de um quadro bem especial por aqui, que é o Entenda Direito. O Dr. Abraham Feldman, ele sempre traz aqui pra gente alguns tópicos e dá para você deixar aí a sua dúvida, a sua sugestão também do próximo tema. Já já ele entra aqui com a gente via link. Assim que ele estiver pronto, Silas, você me avisa daqui, viu? Pra gente bater esse papo. Então ele já está aqui conosco. Bom dia! Bom dia, Abraham! Tudo bem? Bom dia, Pérola. Bom dia a toda a equipe TV News. Tô vendo que a Tonezinha não tá aí hoje, né? Hoje a Toné não está. Bom, quero dar um bom dia aqui muito especial a todos os nossos telespectadores que estão sempre presentes aí assistindo o nosso programa. Muito calor aqui em Ilhéus, aí em Itabuna deve estar a mesma coisa. E eu tinha prometido de ir hoje para aí, mas não deu, porque eu bati de carro semana passada e tive que mandá-lo para a oficina. Mas semana que vem eu estou presente aí, estou com saudade do estúdio, de toda a equipe, tá? Mas e vamos lá. Hoje, Pérola, nós vamos falar sobre a negativação indevida do nome e do CPF de pessoas nos órgãos de proteção ao crédito. Quais são os direitos que a pessoa tem, quais são as responsabilidades das instituições que colocam, que inserem os dados dessa pessoa nesses órgãos de proteção ao crédito, e como aqueles que tiveram o nome colocado indevidamente podem proteger os seus direitos. Infelizmente, isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina e vai ser muito importante a gente bater esse papo, tá? Pronto, então antes da gente bater esse papo bem legal, pode rodar a vinheta para a gente voltar aqui, Silas.
Olá, bom dia novamente. Como eu disse alguns instantes atrás, a gente vai falar um pouco sobre a negativação indevida do nome de pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas também, tá? Nos órgãos e nessas empresas de bancos de dados de proteção ao crédito, como Serasa, SPC e algumas outras. Pérola, é importante a gente perceber o seguinte: por que existem essas empresas? Para que as pessoas ou empresas que não conseguiram honrar com os seus compromissos, o primeiro efeito seria obrigá-las, forçá-las a pagar através dessa negativação, porque elas ficam normalmente sem acesso a novos empréstimos, a compra através de crédito, tá? Então, esse é o primeiro efeito e é um efeito que impacta de forma significativa na vida da pessoa, porque a nossa sociedade de consumo, ela foi baseada, toda ela foi lastreada em crédito. Nós somos um país onde todos nós pagamos alguma prestação. Pagamos a prestação da geladeira, do carro, da casa própria, da roupa. A gente sempre divide em algumas parcelas. Então, a nossa economia de consumo, ela é baseada no parcelamento, no financiamento das nossas compras. Então, a pessoa, quando deixa de pagar, ela tem um nome incluído nessa lista negra, e muitas vezes é negra mesmo, tá? Ela é ruim para as pessoas, é uma lista que pode excluir a pessoa do mercado de consumo, principalmente a depender da renda dela e do que ela precisa consumir. Ela deixa de ter cartão de crédito, pode deixar de ter conta em banco, ela deixa de ter o limite de cheque especial e diversos outros efeitos, o que pode prejudicar sobremaneira a forma dela de consumir, e isso não é nada bom. Ocorre que muitas vezes as empresas que essas pessoas eventualmente tenham efetuado alguma compra ou recorrido a algum empréstimo em caso de instituições financeiras, no caso de inadimplemento, a gente vê sem muita dificuldade a inclusão indevida do nome e do CPF dessas pessoas nesses bancos de dados de proteção ao crédito, como o Serasa. Nós vemos dívidas vencidas, tá? Dívidas vencidas há mais de 5 anos, tá? O que seria um caso de inclusão indevida. Nós vemos a inclusão de dívidas já prescritas, aquelas dívidas que já com mais de 5 anos do seu vencimento, e a gente vê o nome dessas pessoas incluído nesses cadastros. E essa ilegalidade, ela pode trazer à pessoa que foi lesada o direito a uma indenização pelo dano moral, tá? Por ela ter sido incluída indevidamente nesses cadastros. Além disso, havendo um eventual dano material, por exemplo, a pessoa vai fazer uma compra a crédito, porque ela precisa comprar com uma empresa, tá? Não vamos falar de empresa não, vamos falar da pessoa física, das pessoas comuns. Você tem uma atividade de comércio, como pessoa física mesmo, né? Um ambulante, um camelô, e precisa comprar a crédito. Vai lá, você vendeu para um cliente seu e precisa comprar e precisa do prazo, tá? E quando você vai comprar, a empresa, o seu fornecedor, ele não te dá o prazo porque você está com o nome negativado. E por esse motivo você não conseguiu atender o seu cliente. Então você teve um dano material também. Então não fica restrito exclusivamente à esfera moral, à esfera extrapatrimonial. Isso tem efeitos também patrimoniais, pode ter efeitos patrimoniais, inclusive esses efeitos você pode ter direito à indenização através do Poder Judiciário, tá? Isso é um tema tão importante e tão complexo
que a terceira turma do STJ agora, não tem tanto tempo, eles decidiram o seguinte, porque quem conhece um pouco mais do Serasa sabe que tem aqueles feirões limpa-nome. Você já ouviu falar desses feirões limpa-nome, Pérola? Com certeza. Então, eles fazem sempre esse feirão limpa-nome, eles têm sempre esses eventos, são até muito positivos, que as pessoas conseguem renegociar seus débitos em condições muitas vezes bastante favoráveis. Só que aí as empresas cometiam alguma ilegalidade porque existia uma omissão legislativa, a lei não era tão clara. Embora o débito prescrito, aquele que tem mais de 5 anos, 5 anos é o prazo de prescrição mais comum, não possa ser cobrado judicialmente, as empresas incluíam o nome da pessoa nesses cadastros de proteção ao crédito. Então a pessoa, mesmo depois da dívida dela prescrita, ficava com o nome no Serasa ou no SPC, o que impedia as pessoas de ter acesso ao crédito e muito pior, obrigava as pessoas de uma forma ilegal a pagarem as suas dívidas já prescritas, né? A prescrição da dívida, o que é? É o direito do credor, aquela pessoa que tem a receber, de cobrar esse valor, aquele débito da pessoa. Ela podia antes manter internamente no seu banco de dados aquela restrição, mas ela não podia ser transmitida a terceiros. Então, a decisão do STJ, que foi através de um recurso especial, que foi analisado pela terceira turma, ele pedia justamente o seguinte: a declaração de que a dívida já estava prescrita, tá? Eu vou falar aqui no português claro para todo mundo entender. O que ele pretendia? A declaração de que a dívida estava prescrita e que o credor não tinha mais o direito de cobrar, tá? De forma extrajudicial, ou seja, através da inclusão no Serasa e de protesto, tá? E o STJ falou o seguinte: olha, você não pode cobrar extrajudicialmente e nem judicialmente, porque o seu crédito já está prescrito, mas você pode incluir esse débito nesses programas como o do Serasa Limpa-Nome, tá? Esses mutirões para quitação de dívidas que existe. E isso eu considero uma derrota para o consumidor, para o devedor. É uma derrota grande, porque a gente tem visto que os dados dessa pessoa não têm sido incluídos somente no feirão, só nesse mutirão de renegociação de dívidas, mas tem sido incluído indevidamente no Serasa, e a pessoa fica negativada, tá? E acaba que não consegue ter mais crédito e perdendo muitas vezes o crédito que ela tem naquele momento, o que muitas vezes é importante para ela, porque as pessoas às vezes passam momentos de aperto. Então, hoje a situação é mais ou menos essa, e o consumidor, a pessoa que se sente lesada, ela deve sim, tá? Recorrer ao judiciário para que ela tenha o nome dela removido desses cadastros de proteção ao crédito e pleitear sim a indenização por dano moral para que essas empresas parem de fazer isso. Abraham, eu queria entender então como que o consumidor ele pode ali estar identificando essas cobranças ou então a sua negativação de forma indevida. Como é que ele consegue perceber e ir em busca ali dos seus direitos então? Bom, ele pode começar, o próprio Serasa, ele tem um aplicativo onde o cidadão, que isso não é só para relações de consumo, onde qualquer pessoa física, e acredito que tenha para pessoa jurídica também, baixando o aplicativo no seu celular, no celular dela, ela consegue visualizar todas as pendências que ela tem, tá?
Então ali ela pode ver se a dívida de fato existe, se não existe. Existe inclusão, inclusive, Pérola, de débitos que nem existem, coisas que a pessoa jamais contratou e a gente consegue não, eles conseguem incluir no Serasa com a finalidade de coagir a pessoa a pagar de forma indevida. Então, se ela baixar esse aplicativo, ela consegue fazer isso. Existem diversas empresas que também fazem esse tipo de consulta, não é difícil você encontrar, paga lá alguma coisinha. E aqui em Ilhéus, por exemplo, como aí na Bahia, acredito que se a pessoa se dirigir ao CDL, lá eles conseguem fazer essa consulta também, provavelmente mediante o pagamento de uma taxa. E ali ela vai ver se a inclusão realmente é devida ou indevida. E é importante que se verifique a data da inclusão do débito, que o vencimento deve constar lá nos registros, né, das ocorrências da pessoa. Abraham, eu queria também saber, perdão, o que caracteriza então essa negativação aí como indevida? Que então pode ser característico para você ter, por exemplo, uma negativação de forma incorreta, que não exista ali. Vamos lá. Primeiro ponto, a dívida vencida há mais de 5 anos. Não cabe negativação. Tá? A pessoa já ficou os 5 anos negativada. Passou os 5 anos, a dívida é prescrita, tá? O credor perde o direito de cobrar do devedor. Então, aquela dívida com mais de 5 anos do seu último vencimento deveria deixar o cadastro daquela pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Então, o primeiro ponto que você deve observar, a data de vencimento da dívida. O segundo ponto, se você possui realmente relacionamento com aquela empresa que está te negativando. Porque existe muito também de empresas com que você jamais teve qualquer tipo de relação, jamais fez qualquer tipo de compra a crédito de te negativarem. E aí, você, consumidor, não pode ser obrigado a pagar por uma coisa que você não deve. Você nunca teve uma relação com aquela empresa, então você não é obrigado a pagar aquilo. Mas você só vai conseguir isso através do judiciário. Uma coisa, um dado importante aqui que eu devo informar é que recentemente também, salvo engano, foi o STJ também, ele decidiu que o vencimento de contratos bancários, de dívidas, tá? De débitos, ele o vencimento seria a data da última parcela. Então, admitindo que a pessoa fez um contrato de empréstimo com um banco em 2020, 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, em 2022, ela seria o prazo final do contrato, seria a última parcela a pagar. Só que a pessoa deixou de pagar, pagou 3 prestações e não pôde mais pagar. Então, a prescrição desse débito, ela passa a contar da data de vencimento da última parcela, ou seja, ela contratou em 2020, a data de vencimento da última parcela era em 2022, dezembro de 2022, e a partir de dezembro de 2022 é que passa a contar 5 anos para que a dívida prescreva, ou seja, 23, 24, 25, 26 e 27. Só em 2027, em dezembro de 2027, que essa dívida prescreveria. Depois disso, o nome da pessoa deve ser removido do Serasa, por exemplo, e não pode novamente ser colocado motivado por essa dívida. Esses são exemplos de inclusão indevida, tá? Ô Abraham, nesses casos aí, cabe indenização por danos morais? A pessoa também percebendo ali que está com uma dívida irregular, não existe, desconhece.
Qual é o primeiro passo, então, que ela deve tomar? Procura as medidas judiciais ou a empresa ali, a pessoa entrando em contato, existe um prazo, a empresa consegue retirar, então, o nome? Pérola, eu até hoje não vi consertar por si só essa falha, tá? A pessoa realmente vai precisar procurar um advogado para que ingresse com uma ação judicial. No caso do débito não existir, a pessoa deve procurar o judiciário, deve procurar um advogado para ingressar com uma ação judicial parada a nulidade do débito, para que seja declarado judicialmente que o débito não existe e pleitear o dano moral, tá? O dano moral, nesse caso, ele é presumido, tá? A pessoa não precisa passar por um constrangimento maior. Ela, somente pelo fato de estar incluído ali indevidamente o nome dela, isso já lhe dá o direito à indenização, que obviamente vai ser apreciado por um juiz que vai estabelecer o valor adequado àquele dano causado. Ô Abram, e como é que funciona então esse processo ali de retirada desses órgãos aí de proteção? Como é que funciona então para a pessoa sair dessa negativação aí que é indevida? Precisa entrar então com esse processo judicial, mas ela pode recorrer por danos morais também? Pérola, isso aí é tudo no mesmo processo, tá? Esse processo, cada processo pode ter diversos pedidos. Então, dentro do mesmo processo, a exclusão do nome, que inclusive pode ser por medida liminar, tá? A gente pode pedir liminarmente para que o juiz, antes de apreciar o mérito, antes de dar a sentença, ele antecipe esses efeitos, tá? Excluindo o nome da pessoa antes de terminar o processo. Vamos falar assim de forma mais clara para quem está nos ouvindo. E nesse mesmo processo pode ter o pedido de indenização por danos morais e demais danos que a pessoa tenha sofrido. Então, viu que a negativação é indevida, procure o seu advogado ou seu defensor público. Para esses casos, é indicado o advogado, que a defensoria pública normalmente tem muitos desafios, muitos processos, e esse aí seria um caso mais de você contratar o seu advogado de confiança mesmo. E com isso ele entra com a ação, pode pedir liminarmente, existindo ali elementos que comprovem que a pessoa não vê que está ali, que aquilo está de forma ilegal, irregular, ele pode deferir liminarmente e posteriormente, de forma definitiva, que o juiz ordena que a empresa retire o nome da pessoa desses órgãos de proteção ao crédito e fixar o valor no material e de dano, tá? Isso tudo dentro do mesmo processo. Os documentos e as provas que são importantes e necessárias, então, para anexar nesse processo aí, para tentar retirar ou reaver essa negativação indevida. O documento mais importante para isso aí é a pessoa comprovar que houve a negativação. Então, quando se faz uma pesquisa ao Serasa, sai ali exatamente o que está negativado, o que foi negativado, o valor e a data de vencimento. Então, aquilo ali é fundamental. É muito difícil a pessoa provar, por exemplo, que ela não contratou determinado empréstimo. Tá? Isso aí não tem como ela. É uma prova negativa. Como que eu vou provar uma coisa que eu não fiz? Então, a gente precisa construir toda uma narrativa que demonstre que a pessoa ou não tem relacionamento com aquela instituição financeira. É possível também que o próprio banco forneça documentos. Às vezes é um pouco difícil, o banco se amarra um pouco para dar determinados documentos. É possível que você tenha esse documento da instituição financeira de que você não possui relacionamento com ele, e isso tudo vai lastrear
o pedido liminar feito lá na pessoa ao Poder Judiciário, na pessoa do juiz. Como a gente está lidando também com o direito do consumidor, existe um benefício que é a inversão do ônus da prova. Quando essas provas são de difíceis produção pelo autor da ação, no caso o consumidor, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova. E aí o dever, a obrigação de comprovar que a pessoa tem um empréstimo passa a ser da instituição financeira. O exemplo que eu estou dando aqui é do empréstimo. E não a pessoa provar que não fez. A instituição financeira que deveria provar que a pessoa contraiu o empréstimo e não pagou. Tá? Isso tudo na fase instrutória do processo, para que o juiz possa apreciar e determinar. Então, é sempre importante. Fez um contratinho com o banco? Pede a sua via. Ali estão todas as informações que você precisa. Valor de parcela, data de vencimento de cada parcela e a data de vencimento da última parcela. Tá? Então, sempre guarde isso. E tudo que você puder juntar para comprovar aquela ilegalidade, aquela inclusão indevida do seu nome nesses órgãos de proteção ao crédito, você vai deixar guardadinho. Então, qualquer contrato que você faça com instituição financeira é sempre bom guardar. Tem um caso até bem interessante que aconteceu não tem muito tempo. A pessoa contratou um empréstimo em 2010, em 48 meses. E deve ter ficado algum resíduo a ser pago. Tá? Ficou algum resíduo a ser pago e a pessoa acabou não pagando. Essa dívida foi vendida para uma assessoria de cobrança, foi transferida para uma assessoria de cobrança que recebeu esse valor da pessoa em 2016. A pessoa devia em 2016. Recentemente, agora em 2024, apareceu o nome dela no Serasa, indevidamente, por uma dívida que já estava prescrita e que já havia sido paga também. E aí, quando ela ligou para o banco, o que houve aqui? Essa dívida eu já paguei. Olha, realmente ela foi para uma assessoria de cobrança, mas voltou sem o pagamento. E como a 2016, ele não tinha mais o comprovante. Então, ali a gente está diante de duas ilegalidades. Primeiro, a dívida foi paga a um terceiro, a quem a instituição financeira cedeu aquele crédito. E segundo, uma dívida já prescrita. Isso aí recebe a ilegalidade e eu orientei, a gente ajuizou a ação para essa pessoa, ela pagou o débito, porque ela precisava do nome sem qualquer restrição, e a gente vai buscar no judiciário esse valor de volta e a indenização pelo dano moral causado, pelo dano moral sofrido. Olha, aqui através do nosso chat online do YouTube, já quero agradecer aí a nossa audiência, o carinho desses amigos, Abraham, que está aqui toda quarta-feira assistindo, acompanhando e deixando aí um pouquinho então do seu feedback. Por aqui só tem elogios e o pessoal tá agradecendo aqui o programa que é esclarecedor, te elogiando bastante. O Eduardo deixou aqui um comentário, então. Esse é o meu advogado, parabéns pelo programa, muito esclarecedor. O Henrique também elogiando, dizendo que está muito bom. O Alan também dando aqui elogios a gente. O William também deixou um outro elogio para você. E o Magnum também. Então a gente observa que o nosso quadro é sucesso, então, aqui através das nossas redes sociais. É sempre muito esclarecedor. E assim, a gente já está aqui chegando no nosso finalzinho. Eu queria saber de você, Abraham, o que você vai trazer na próxima semana? Qual é o assunto, então? Na próxima semana a gente deve continuar, tá? Com aquela série dos direitos, dos benefícios previdenciários. É que como esse assunto da inclusão indevida do nome da pessoa no Serasa, eu percebi assim, o abuso de determinadas empresas, eu achei importante esclarecer isso aqui para os nossos
telespectadores, para que eles saibam melhor o que fazer se forem pegos numa situação como essa. Quero agradecer aqui a audiência de todos, Alan, William, Marcelo, Eduardo, meu barbeiro Miranda, que fez essa coisa maravilhosa no meu cabelo também. Eu quero registrar aqui meus agradecimentos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, estaremos aqui novamente. Um excelente resto de semana para todos vocês. Que seus caminhos sigam belos e maravilhosos e protegidos por Deus. Pérola, um grande beijo para você também. E quarta que vem eu vou presencialmente, viu? Estúdio, Pérola. Vocês não vão se ver livre de mim, não. Olha, a gente está te esperando. Estamos esperando aqui com saudade você sentar aqui com a gente na poltrona e bater esse papo presencial. Então você volta logo para a gente bater esse papo interessante. Tonezinha também, né? Tô na saudade dela. Hoje não está. Obrigada, Abraham. Foi realmente esclarecedor. Na próxima semana, então, a gente continua esse papo. Ao pessoal de casa também, qualquer dúvida que tiver sobre o assunto, sobre negativação indevida, pode estar deixando no nosso chat através do YouTube, tá bom? A gente bate esse papo aqui presencial na semana que vem, né, Abraham? Sim, com certeza. E para você que tem alguma que gostaria de um esclarecimento adicional, que tem alguma situação mais particular, segue a gente segue o escritório aqui no Instagram, tá? Que a gente pode, se você tiver pergunta, pode mandar para a gente lá, a gente responde também com o maior carinho, com o maior empenho para você, tá? Pessoal, um beijo a todos, fiquem com Deus e seguimos juntos. Olha, eu quero falar com vocês, então, sobre um assunto que está repercutindo aí nas redes sociais e é um assunto um pouco delicado. O pai da Isabela Nardoni, a justiça, então, autoriza ele para ter a saída de Natal. Então, ele vai sair agora, nesse feriado aí para eles, né? A saidinha, que é um feriado para eles. É um momento onde quem é acusado, quem está ali preso, consegue sair. Ou seja, a justiça autoriza então ali o Alexandre Nardoni a passar férias no litoral paulista. O Alexandre Nardoni, ele foi condenado por matar a sua filha, a Isabela, lá no ano de 2008. Ele então vai ficar ali na mansão da família, que é situada no Guarujá. Ele foi então condenado ali pela morte da filha e ele vai ficar agora ali solto desde 23 de dezembro desse ano a 3 de fevereiro. Então, assim, é um período longo, não é somente uma saidinha de Natal. Ele, então, vai ficar aí quase 2 meses, né? 1 mês e pouquinho. O Alexandre vai ficar, então, ali na residência da sua família. O caso da Isabela Nardoni foi um caso de comoção nacional. Essa garotinha que passa aí ao lado da mãe na foto, ela foi morta de forma brutal pela Ana Carolina Jatobá, que era sua madrasta, a então esposa do Alexandre Nardoni. Ela tinha 5 anos no ano de 2008, quando então foi arremessada da janela ali de sua casa, de sua residência então. Ela tinha ali os seus dias separados entre o pai e a mãe, a guarda compartilhada. Ela ficava então ali 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E durante uma discussão ali calorosa entre a Ana Carolina Jatobá, essa moça que aparece aqui ao lado do Alexandre, e ele, que era o seu então esposo, por ciúmes ali movidos através, né, de um relacionamento antigo com a mãe de Isabela, e que então eles tiveram essa discussão e acabaram então jogando a garotinha ali de cima. Durante essa discussão, que foi bem acalorada, alguns moradores do apartamento ao lado, perceberam então ali que estava havendo uma discussão, uma briga, mas até então todos esperavam uma briga normal de casal. Algumas horas depois então,
a garotinha é arremessada através do quarto ali dos seus irmãos, que eram os filhos da Ana Carolina Jatobá com o Alexandre Nardoni. A garotinha, então, ela foi arremessada ali, ela tinha 5 anos de idade. Eles, então, tiveram uma discussão durante esse período da noite, tinham ido ao mercado, as imagens da câmera de segurança também ali do mercado e o trajeto até a casa mostra que só estavam os 3, a Ana Carolina e o Alexandre. A Ana Carolina Jatobá, então, ela pega a garotinha, coloca ali dentro do carrinho de supermercado, eles caminham, compram alguns itens e retornam para casa. Após esse momento, algumas horas depois, a polícia já levanta ali que cerca de 3 a 4 horas depois, a garota então é jogada lá de cima. Durante esse processo ali de investigação, o Alexandre, inclusive, tentou até indiciar ali um trabalhador, o rapaz que trabalhava ali nos serviços gerais com a limpeza, então, do edifício que ele morava com a Ana Carolina, de que ele tinha um desentendimento com o rapaz e que na hora do acontecimento ele não estava em casa e que possivelmente havia sido o rapaz. O rapaz, então, prestou os depoimentos, a polícia logo descartou a hipótese, então, de que tivesse sido ele. E logo em seguida, os advogados ali da Ana Carolina e do Alexandre Nardoni, então, pedem ali que eles se mantenham, então, mais afastados. Foi um caso que teve comoção nacional, as pessoas iam ali para a porta do edifício do casal, pedindo por justiça. A família também, materna da Isabela, também buscava por justiça a todo momento. Quando 2 dias depois, então, foi expedido ali a liminar, a prisão preventiva da Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni. Ficaram ali por alguns dias presos até que conseguiram o habeas corpus. Eles são soltos, então, logo depois de a Ana Carolina ter, então, entregue a blusa que foi filmado ali pelo circuito de câmeras desde o mercado até a chegada no edifício. Então, a polícia percebe ali que a camisa havia sido lavada, porém as marcas de sangue, a garotinha foi também espancada antes de ser arremessada. E outra coisa também que ficou ali entre os policiais, a dúvida, o questionamento é de que o Alexandre falava que ele não estava em casa no momento e que a menina tinha sido arremessada, então, do quarto dele, que acredita que ou ela estava no quarto dela, o rapaz entrou para tentar abusá-la e ela corre para o quarto do papai, como ele se refere, e ela precisa, então, ali, né, ter essa ajuda, ela busca por socorro, então ela se direciona ao quarto do pai e que possivelmente, então, ela foi jogada dali de cima. Mas não, ela foi arremessada do quarto dos irmãos, que eram fruto ali do relacionamento da Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni. Tinha uma grade de proteção. Na grade também foi encontrada ali a saliva da Ana Carolina. Eles tiveram também um momento ali de discussão, no momento em que joga a garotinha. Então foi um caso de comoção nacional. É um caso que até hoje a gente sabe, que sente. Ainda existe essa dorzinha. A mãe também da garotinha prestou alguns depoimentos à polícia durante esse processo. E claro, ela não tinha envolvimento nenhum. Hoje, a mãe da Isabela também busca por justiça. O Alexandre, então, vai ter aí esse direito a essa saída ali por 1 mês e pouquinho, 1 mês e alguns dias. Ou seja, ele sai, então, dias antes do Natal, ele sai no dia 23 de dezembro deste ano e só retorna ano que vem em 3 de fevereiro. Ele vai ficar ali na mansão da família Nardoni. Ele vai estar ali sendo também acompanhado por eles. Acredito que ele não pode sair, então, do estado. Mas já é uma injustiça, né? Só em ver um caso como esse, em que um pai mata a sua própria filha, tira a vida da sua própria filha, de uma forma brutal, cruel. É de uma frieza, é um caso horrendo. E ele agora vai ter, então, essa saída, né? Para ele aproveitar, viver a vida. E a Isabela, infelizmente, teve a vida ceifada. Imagina aí o sentimento para a mãe da Isabela. O nosso país, o Brasil, ele trata dessa forma, né? As vidas aqui, elas são esquecidas. Foi um caso que tomou uma proporção gigantesca, gigantesca. A Isabela recebeu homenagem de todo mundo. Não foi somente o Brasil. Foi uma comoção aqui profunda. Acredito que todos naquela época, em 2008, sentiram também ao ver ali os depoimentos da mãe,
A Ana Carolina Jatobá, ela é uma mulher muito fria. Inclusive, ela também já saiu dali, ela teve algumas saídas, ela hoje tem um outro relacionamento, a Ana Carolina Jatobá já não está mais em um relacionamento com o Alexandre Nardoni, inclusive hoje ela já tem um outro filho. Então a gente fica sem entender realmente até onde a nossa justiça vai, porque ele vai passar um mês e meio ele fora da prisão, lugar que ele deveria então ali permanecer por muito tempo. Já se passaram anos, já se passaram aí, com certeza, muito tempo para ele, mas que pela crueldade, pelo requinte da crueldade dele, infelizmente, a gente sabe que nada vai apagar, nada vai trazer a Isabela de volta. Eu acho que mesmo ele preso, a dor, o sentimento da mãe permanece, é um luto. A filhinha sorridente, linda, na época foi feita então até uma música para Isabela, ela aos olhos do pai, que era uma menina sorridente, bonita, cheia de vida, com tudo, uma vida inteira e linda pela frente, com o amor da mãe, e que foi ceifado ali por uma briga, um ciúmes da mãe, o pai e a madrasta. Então, a mãe da menina havia ligado ali então para falar, perguntar como ela estava. Então, a madrasta sente ciúmes ali dessa relação entre mãe e pai. Então, fala que ou ele escolheria ela ou a garotinha. Então, infelizmente, aconteceu no que aconteceu. E hoje ele, então, vai ser aí autorizado. Já foi autorizado pela justiça essa saída, então, do Alexandre Nardoni. Olha, um outro assunto também que eu quero falar com vocês é sobre o presidente Lula. Olha, o presidente Lula ele teve, então, uma queda, um acidente doméstico, onde ele precisou ali ir para o médico, ficou ali em observação no iniciozinho de outubro. Agora foi descoberto, então, após alguns sintomas ali de fortes dores de cabeça. Ele, então, estava tendo ali confusão mental, muita dor de cabeça e também, às vezes, estava sentindo falta de ar. Esses sintomas, eles ali são considerados já como o início de um aneurisma cerebral. O aneurisma é quando o sangue ele escorre durante ali um processo de queda ou pós-queda, pós esse traumatismo craniano, então ali vai formando alguns coágulos sanguíneos, ou seja, há uma hemorragia iminente, o que é um perigo para a pessoa. Pode vir então ali a óbito ou então ter danos, sequelas. Pode ser que a pessoa perca ali o seu sentido, pode ser que perca então ali os seus movimentos. Então, o presidente, notando ali que não estava tão bem de saúde, procura a equipe médica, fala sobre o seu caso, né? Sobre as dores de cabeça constante, sobre também as tonturas ali. E após essa queda, esse acontecimento, ele então foi submetido agora, nesta segunda-feira, a um procedimento para drenar então o sangramento intracraniano que eu falei com vocês. E foi decorrente, então, aí dessa queda que aconteceu lá em outubro. Hoje ele se encontra, então, em repouso. Ele permanece no hospital particular em São Paulo. Ele está internado na UTI. Então, ele foi submetido aí a esta cirurgia para drenar essa hemorragia. Apesar das condições atual dele, onde ele passou por uma cirurgia de emergência, não há, então, orientação médica para o afastá-lo das funções presidenciais, ou seja, Alckmin não assume no lugar dele. Ele não vai assumir então ali o Palácio do Planalto, que é o seu vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Ele vai passar mais 48 horas na UTI e deve retornar então a Brasília na próxima semana. O médico então falou que ele está bem, ele permanece com a saúde dele intacta, que ele também se cuida muito, pratica atividades físicas. Então, a gente espera também, né, que ele volte, fique bem logo. A gente, quando fala aí sobre essas quedas, são quedas que realmente são muito, muito, muito fortes, né? Uma queda ali, por exemplo, no banho, pode trazer ali consequências, sequelas que são terríveis para uma vida, né? A gente sabe que tudo que acontece ali com o nosso corpo, principalmente na cabeça, a gente deve, então, ter esse cuidado maior. Eu acredito que quando a gente fala, então, sobre saúde, quando a gente dá esse adeno, a gente precisa também falar sobre os nossos cuidados da prevenção. A gente precisa, então, aí estar se alimentando bem, se exercitando.
Eu acho que se exercitar é a chave para tudo. E se alimentar bem é melhor, complementa tudo ali. Então a gente precisa estar se cuidando da nossa saúde, porque, por exemplo, aconteceu esse caso aí com o presidente Lula, porém ele era uma pessoa saudável, se cuidava, praticava atividades físicas, ele também ali tinha uma alimentação boa. Então aconteceu esse acidente doméstico, então agora ele está ali se recuperando, vai ficar bem. Olha, na tarde de ontem, nesta terça-feira, 10 de dezembro, aconteceu também um trágico acidente aqui na BR-101, onde era uma proximidade ali da curva do Cassimiro. E nesse trajeto, o motorista, então, ele perdeu ali o seu controle do veículo, a carreta, então, veio ali a tombar. Infelizmente, ele veio a óbito. A carreta, então, era de biscoitos e foi saqueada por toda a população que estava ali. O trânsito ficou parado em torno de 5 horas, ou seja, houve um grande congestionamento ali naquela área. Em São José da Vitória, por ali, aquele trecho tem curvas acentuadas, curvas bem perigosas, e essa curva do Cassimiro, então, é uma das mais perigosas dessa região. Então, a carreta, ela perde ali o controle, o motorista perde o controle, a carreta tomba, ela chega então a capotar e foi saqueada. O trânsito ficou ali parado por 5 horas então. Olha, hoje a gente vai ter aqui no estúdio uma presença bem especial que a gente estava com saudade, né? O Barbosinha hoje está aqui com a gente, vai bater também um papo legal, vai trazer aí uma entrevista bem bacana. Hoje quem vai estar aqui conosco é o Dr. Júlio Brito. Ele que vai estar falando aí sobre a saúde masculina, vai estar falando também sobre a prevenção e tratamento do câncer de próstata. A gente acaba de sair então ali do mês de prevenção, que é o mês de novembro, o Novembro Azul. É importante a gente então estar falando também, tá? Então, a gente vai bater esse papo bem legal aqui com o Dr. Júlio para esclarecer tanto a prevenção quanto o tratamento. Porque não é por ter saído do mês de novembro, que é o mês de prevenção, um mês que traz então esse alerta aí para a gente cuidar da saúde, para estarmos também atentos também a qualquer sinal. Não é por isso que a gente tem que esquecer o assunto. Deve ser falado, deve ser debatido sim. Então a gente vai bater esse papo aqui bem legal, bem interessante. O Barbosinha já está aqui no estúdio com o Dr. Júlio. Eles vão conversar aqui conosco. Inclusive, teve um assunto, um tema bem pertinente quanto ao câncer de próstata. Existe um médico brasileiro que ele pegou, então, ali algumas células e ele está, então, fazendo um estudo ali para ver se consegue uma vacina para essa prevenção, então, ali, né? Eu tinha visto isso, acho que há mais ou menos uns 15 dias ou um mês. Nesse prazo aí, então, que está acontecendo lá fora. Então, esse estudo para ver se consegue fazer, então, uma vacina ali para a prevenção, então, do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele acomete ali a maior parte do gênero masculino. Então, o que acontece? As pessoas, elas entram ali também no fator psicológico. Quando a gente fala sobre o câncer assusta, o câncer amedronta. Mas existe também tratamentos hoje que são positivos. A pessoa tem uma qualidade de vida pós-cirurgia, né, doutor? A pessoa consegue, então, ali voltar a ter uma saúde bacana, consegue ter bem-estar e precisa se cuidar. Precisa fazer, então, ali o tratamento preventivo. Precisa, então, estar fazendo aí esse tipo, né, de exames, precisa estar se cuidando. Porque a vida, a gente só tem essa e a gente não sabe nem até quando. Então, se está aqui, é para viver bem, é para ter saúde. Então, para a gente saber como é que está também a saúde, precisa fazer exames, ter acompanhamento médico. Bom dia, doutor. Que ele vai contar. Ele ainda, olha, então a gente vai seguir aqui esperando, o doutor Júlio vai falar também um pouquinho conosco. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode também estar deixando aí no nosso chat do YouTube, tá? Qualquer dúvida que você tiver, entra lá, deixa no nosso chat do YouTube, e a gente também vai estar aqui perguntando ao doutor Júlio. Ele vai sanar todas as nossas dúvidas, vai também falar um pouquinho aí do tratamento. Inclusive, um hospital também em Salvador estava fornecendo, doutor, alguns exames ali gratuitos. Algumas fichas, elas estavam sendo entregues para que as pessoas, então, pudessem fazer, então, esse tratamento de prevenção. Para que fizesse, existia ali uma idade mínima
E também existia, se você tivesse alguns quadros já na família, do câncer de próstata, então, que você poderia fazer, tá? Então, o hospital aqui em Salvador, aqui na nossa Bahia, na capital baiana, estava então aí fazendo a entrega de fichas para que essas pessoas pudessem então estar ali fazendo o seu tratamento, a sua prevenção, caso também fosse ali constatado que tivesse o câncer de próstata, a pessoa então poderia estar ali fazendo o tratamento, né, recebendo um cuidado maior. Olha, depois aqui da entrevista eu vou trazer para vocês um outro assunto, que foi a morte do delator do PCC. Ainda neste final de semana, a Maria Helena, que é a noiva, que era noiva e hoje é viúva do Vinícius Gritzbach, teve então a sua residência ali. A polícia foi até sua residência e fez ali, recolheu alguns pertences para continuar a investigação da morte dele. Um rapaz também, que é o Matheus Braga, ele foi preso nesse final de semana, porque ele era o dono ali do veículo, então, que chega até o aeroporto para disparar ali, tem então os disparos ali contra o Vinícius Gritzbach. O Matheus, ele foi preso na zona norte de São Paulo. Ele então era o dono ali daquele carro, do veículo que para então ali no aeroporto, e durante esse processo ali de investigação, o nome dele então foi um dos indicados ali. Os rapazes então que efetuaram os disparos contra o Vinícius Gritzbach, eles já foram identificados e seguem aí foragidos. São 2 suspeitos que descem então do veículo ali no Aeroporto Internacional de São Paulo e fazem os disparos ali de fuzis contra Vinícius. Esses disparos também, eles ainda pegaram ali num rapaz, um motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo estava esperando uma corrida, então ele foi atingido ali pelo disparo. Esse disparo então trouxe a vida dele ali a óbito, ele então veio a falecer ainda no caminho para o hospital. As investigações elas seguem, inclusive o chefe da Corregedoria de São Paulo e o delegado também da Polícia Civil, eles estão sendo investigados aí pelo assassinato do Vinícius Gritzbach, que foi o delator do PCC. Alguns dias antes do Vinícius fazer a viagem, então, lá para Alagoas, onde ele foi buscar ali as joias de um devedor, a gente sabe que o Vinícius havia falado ali, teria também dado uma entrevista ao Cabrini, onde ele fez várias declarações polêmicas e perigosas também. Então, se tratava ali de uma união tanto da facção quanto da polícia. Então, nesse final de semana ali, a casa da Maria Helena, que era ex-noiva e hoje viúva do Vinícius Gritzbach, a polícia então recolheu alguns pertences e segue também as investigações. A qualquer atualização, a gente volta aqui com vocês para falar então desse caso. Olha, bom dia, doutor Júlio. Pode falar. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui no programa de vocês para fornecer algumas orientações, algumas explicações em relação aos órgãos masculinos, sobretudo a próstata, que é o mais importante. Ok. Olha, primeiro eu queria entender, doutor, quais são os sintomas aí para quem está em casa e que tem ainda esse medo, tem esse tabu também sobre o câncer de próstata, para a gente saber quais são os sintomas ali que aparecem, são os primeiros, para que a pessoa consiga então iniciar esse tratamento. Olha, eu digo sempre o seguinte: a próstata é um órgão traiçoeiro, porque na maioria das vezes o paciente não sente absolutamente nada. A próstata só começa a dar sintomas a partir dos 40 anos. E sobretudo depois dos 45 é que começa a surgir o câncer de próstata. E o câncer de próstata, no início, ele é assintomático. O paciente tem o problema do câncer de próstata e não tem nenhum sintoma. Ele vai desenvolvendo lentamente, e quando começa a apresentar sintomas, já está numa fase muito adiantada. É exatamente importante se fazer o exame preventivo. O exame preventivo é que vai diagnosticar o câncer previamente, mais precocemente. É exatamente por isso é que se faz essa campanha prevenção, normalmente no mês de novembro, para conscientizar ao homem da importância do exame periódico. Porque se
quando se faz o exame periódico, descobre o câncer de próstata, a chance de cura é de 98%. Então nós podemos dizer o seguinte, hoje, só morre de câncer de próstata quem não faz exame. Quais são os exames, então, doutor, ali que você precisa fazer para constatar, então, que a próstata está com alguma irregularidade? Perfeitamente. Olha, o homem deve começar a fazer o exame a partir dos 40 anos. E os exames mais importantes é o chamado PSA, que é um antígeno prostático específico. Um hormônio é uma enzima da próstata e que, à medida que surge a possibilidade de câncer, esse enzima, a tendência é aumentar. E tem um limite para considerar normal ou acima desse limite já é uma suspeita de câncer. Outro exame é a ultrassonografia, que vai dar o volume e pode, inclusive, revelar um nódulo que pode significar um câncer de próstata. E o mais importante hoje é a biópsia, que vai determinar é câncer ou não é câncer. Então, são 3 exames básicos. A ultrassom, o PSA e a biópsia, quando existe a suspeita grande pelo próprio PSA que informa isso aí. Olha, então depois ali que você faz o exame, digamos que dá alto e que é constatado, então, o câncer de próstata, qual é o tratamento? Medicação? Cirurgia? O que acontece então ali pós-exame? Você sai então ali desesperado. O que acontece então? A pergunta sua é muito interessante porque, como você disse aqui há pouco instante, que está havendo alguma coisa nova, né? Umas pesquisas que vão indicar, inclusive, a possibilidade de uma vacina para o tratamento do câncer de próstata. É uma perspectiva e vamos torcer que isso aí seja uma realidade, né? Que é importantíssimo isso aí. Quanto ao tratamento, hoje nós temos, primeiro, quando o câncer é uma fase assim inicial, nós podemos fazer um tratamento de expectativa. A gente fica fazendo um acompanhamento, acompanhando para ver se há uma subida, uma elevação do câncer. Caso com a medicação ele mantenha estabilizado, a gente pode fazer esse acompanhamento dependendo da idade, das condições clínicas do próprio paciente. O outro tipo de tratamento, que é quando se descobre na fase inicial, é cirúrgico. A possibilidade de cura do câncer de próstata na fase inicial, como eu já disse aqui, é em torno de 98%. Tá? Quando o câncer já está numa fase mais adiantada, aí a possibilidade de cirurgia diminui muito, porque já pode haver uma propagação desse câncer para outro tipo de órgão, que é a chamada metástase, né? Então, para o pulmão, para a parte óssea. Então, e, nesses casos, quando ele ultrapassa esse limite, aí pode-se usar a radioterapia, a quimioterapia, né? São tratamentos que se faz com uma frequência muito grande. E o resultado é bom, tanto a quimioterapia como a radioterapia. Isso compete ao médico, o especialista, a determinar qual o tipo de tratamento que vai ser usado. Olha, existe então aí alguma mudança no estilo de vida, alimentação, exercício, que pode então retardar esse câncer de próstata? Isso, a pergunta sua é muito interessante também, porque houve uma pesquisa, eu inclusive estava num congresso, em que um americano apresentou um trabalho exatamente ligado a isso aí. Qual a ligação entre a alimentação e o câncer de próstata? Então eles fizeram, lá no próprio Estados Unidos, eles fizeram esse trabalho com os pacientes, os homens acima de 45 anos, que morriam por acidente e que eram levados para o complexo, né? Eles retiravam a próstata e passavam a examinar. E observaram 3 coisas interessantes. O negro, a incidência do câncer de próstata no negro é maior. No branco é intermediário e no japonês, na rata amarela, a incidência era baixa. Então, o que está vendo? Por que isso? O negro é maior, o branco é intermediário e o amarelo é baixíssimo. Por que isso? Aí passaram a observar, começaram a estudar qual a ligação que tinha entre essas 3 raças. Chegaram à conclusão que a alimentação era importante. Por que isso?
A raça amarela eles se alimentam pouquíssimo de carne animal. É mais vegetal, é mais vegetariano. É arroz, aquele, né? E a raça branca se alimenta de todo tipo. Muita carne, mas também usa também muito alimento vegetal. E o negro praticamente alimenta muito, usa muita proteína, muita carne. E às vezes qualquer tipo de carne. Não tem limite. Isso pela própria origem, né, do negro como escravo. Eles usavam o que sobrava da alimentação do patrão e eles usavam. Então chegaram a essa conclusão. Então eu achei muito interessante o trabalho, porque foi uma surpresa para todos nós que estávamos no Congresso, exatamente a ligação da alimentação com o próprio câncer de próstata. Então, a incidência é exatamente isso. No negro é maior, amarelo é baixíssima e no branco é intermediário. Certo. Agora, além do tratamento, você pode então estar ali fazendo a remoção da próstata, por exemplo, mesmo que seja no início, como o senhor falou, como você disse aqui, que precisa retirar. Digamos então que é constatado ali que já está em um caso mais avançado. Ainda assim precisa fazer a remoção da próstata ou só os medicamentos são suficientes, são necessários? Olha, quando está no início, o tratamento ideal é a cirurgia, é claro. A depender também da condição clínica do próprio paciente. Você não vai fazer uma cirurgia, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca muito elevada, paciente acima de 90 anos, é um perigo, né, maior. Mas um paciente relativamente jovem, na faixa de 60 anos, 70 anos, em boas condições clínicas, o tratamento ideal é a cirurgia. Mas também, né, vamos ter em consideração, mesmo um paciente desse, uma idade intermediária, e que o câncer está numa fase mais elevada, um grau, existe um grau, né? É um 3, o 4, 5, por aí afora. Então, quando esse grau do câncer de próstata está muito elevado, aí a cirurgia não é uma boa indicação. Vale a pena se fazer a radioterapia ou a quimioterapia, certo? Então vai depender muito do grau, porque um câncer numa fase assim mais elevada possivelmente já tem alteração em outro órgão, já se comprometeu outro órgão. Eu posso contar uma historinha aqui, né? Com certeza. Eu tive um caso muito interessante aqui em Itabuna. Uma funcionária, eu trabalhava aqui no INPS, no antigo INPS, uma funcionária do serviço me pediu para atender um parente. Tudo bem. Quando eu fiz o exame desse paciente, não conversei muito com ele porque eu achei que ele já sabia como era o exame de próstata. Quando eu fiz o exame, ele se aborreceu, brigou, me xingou todo, que não era exame para fazer homem e tal. Saiu e não aceitou um pedido de exame. A porta bateu com toda a força a porta e foi embora. 2 ou 3 anos depois, ele chega lá, o próprio paciente, esse que foi atendido, eu não me lembrava dele, claro que eu não ia lembrar. E ele entrou assim: doutor, me perdoe, me desculpe e tal. Eu disse: não, você nunca me fez nada, eu não lhe conheço. Por que você está me pedindo desculpa? O senhor não está lembrado, mas eu sou aquele que lhe xinguei todo aqui. Aí que eu fui ligar. Aí ele foi contar a história. Ele disse que tinha um amigo que tinha uma fazenda vizinho, ele morava numa fazenda, o vizinho, que era amigo dele, morava em outra fazenda. Era um amigo que ele dizia assim, era meu amigo e irmão. E esse amigo, irmão, andando na casa, escorregou. E caiu, bastou sentir muita dor na bacia. Levaram para o hospital, o médico que estava de plantão fez um raio-x e constatou que ele estava com uma fratura na bacia. Aí chamou a esposa e disse: olha, seu marido está com uma fratura na bacia, mas não foi por causa da queda, não. Ele tem um câncer de próstata que já espalhou por toda a bacia. E não tem mais nada para fazer por ele. Então leva ele para casa e deixa ele falecer em casa. E a mulher disse que levou ele para casa, e todo dia, pela manhã, botava um colchãozinho na porta da casa, ele ficava deitado e gritando pelo amigo, sentindo muita dor e gritava pelo amigo: meu amigo, meu irmão, me socorra, eu já não aguento mais de dor. Aí que ele foi perceber a importância do exame de próstata.
Eu digo, então vamos fazer seu exame. Mas agora já é diferente, mudou. Não é mais comum. São dois. Então, ele deu risada, descontraiu, aceitou fazer tranquilamente. Então, para mostrar que às vezes, esse paciente que faleceu, ele não tinha sintoma nenhum. Né? Quer dizer, coincidentemente, descobriu que ele tinha o câncer em função daquela queda que ele tomou. Né? Então, é exatamente isso. Um câncer de próstata é traiçoeiro. Ele, às vezes, não dá nenhum sintoma e, quando dá o sintoma, já está numa fase bem adiantada. Olha, então, durante esse processo também ali, onde é descoberto o câncer de próstata, a família também pode ter ali um apoio, né? Pode. Incentivar de fazer um exame. Existe também a questão psicológica, né? Perfeitamente. Que hoje a gente percebe muito. O que então você falaria para quem está em casa e está procurando então esse tratamento? Ou tem medo? Já tem na família alguns casos, então já tem aquele histórico familiar. Qual então seria o ponto positivo que você então falaria quem está em casa aí ouvindo, né? Para ser um tratamento então mais tranquilo. Esse é interessante o que você está falando aí. O fator genético é super importante. Quando é um dos questionamentos na anamnese que nós fazemos do paciente, uma das primeiras perguntas é: na sua família tem algum caso de câncer? Né? Porque quando tem um caso de câncer na família, um parente, um irmão, um avô ou pai, é mais preocupante. Ele tem que ter um cuidado maior. A possibilidade de ter um câncer é maior do que não tem ninguém na família. Então, nesses casos, a gente faz o exame e chama a atenção. Não deixa de fazer seu exame anualmente, porque a qualquer momento, de um ano para outro, muda. Então, você precisa estar atento e qualquer sinal de alteração, você tem que proceder ao tratamento indicado pelo médico. A família, a própria esposa, os parentes, tal, devem incentivar o homem acima dos 40 anos, 45 anos, fazer exame anual. Porque, é claro, a próstata é um órgão e o homem, às vezes, não sente absolutamente nada de sintoma com o tamanho da próstata. É claro, à medida que o homem vai envelhecendo, ele passa a urinar mais vezes. Mas essa urina mais vezes à noite é um sinal de crescimento, não é um sinal de câncer de próstata. Quem vai dizer se tem câncer ou não são os exames que ele será submetido a fazer. Né? Então, a família é importante, claro, muito importante. Quero fazer uma pergunta aqui, doutor Júlio. Ele tem muito serviço prestado em Itabuna, né? Quem não conhece o doutor Júlio Brito, né? Aqui na região. E o doutor Júlio, todo Novembro Azul, né? Ele desenvolve um trabalho, né, excepcional. Como é que foi, doutor? Qual o resumo que o senhor faz desse último novembro, né? Esse trabalho voluntário que o senhor desenvolve, inclusive? O Novembro Azul, eu faço parte. O senhor faz parte Tem vários médicos que colaboram com isso aí. O objetivo exatamente é conscientizar o homem da importância de se realizar o exame. Tirar hoje o homem é muito assim... Travado, né? Travado, ele é todo preconceito, né? Cheio de preconceito. Toque, né? Ele acha que fazer um exame de próstata é uma coisa assim que não... Ele pode, né, não compete a ele, que ele não é daquilo. Então, esse exame preventivo, esse Novembro Azul, exatamente o objetivo é mostrar, conscientizar o homem da importância do exame e tirar o preconceito de lá. Não vai mudar nada. A gente procura sempre brincar com o paciente, mostrar que aquele é um exame simples, um exame rotineiro. Interessante. Por exemplo, o homem... ele faz um exame para saber se tem hemorroida ou não. O exame é o mesmo. É o mesmo exame para fazer o exame de hemorroida, para saber se tem hemorroida, do exame de próstata. É um toque retal. Mas ele acha que pode fazer o exame para hemorroida, mas para próstata não, acha que é diferente. Então, na realidade, o exame, esse Novembro Azul, é um exame que tem como objetivo conscientizar o homem, deixar de lado esse preconceito para que ele possa viver melhor e fazer um diagnóstico preventivo
para que ele possa ser curado daquela doença terrível que é o câncer de próstata. Doutor, aproveitando, já que o senhor tocou no assunto da hemorroida, né? A hemorroida é um vaso, né? Que ele é como se ele tivesse um aneurisma, né? É uma varize. Uma varize. Uma varize interna. dentro do reto que dilata, que cria um caroço dentro do ânus, né? E aquilo ali desenvolve, sangra às vezes, as fezes passam naquele local que está mais Fere, aumentado, mais dilatado, e às vezes fere, né? Sangra às vezes. E realmente é um incômodo a hemorroida, porque o homem vai sentar em uma cadeira, tá, e percebe que está incomodando, que ele está doendo aquela área. Então é um exame também que deve ser feito e tratado com frequência, com mais assim, rapidez, para que ele fique livre, e se houver necessidade de uma cirurgia, faz a cirurgia. Caso contrário, tem medicamentos que funcionam e o resultado é muito bom. Agora, voltando aqui ao assunto da próstata, Pérola, eu queria saber essa questão do preconceito, né, que o senhor falou aí dos homens, isso se dá em determinada classe ou todas as classes, todos os homens são iguais? Como é que funciona isso? São todos os homens, né? Todos os homens. Embora nós temos que até ficamos satisfeitos porque está havendo uma melhora muito grande. Esse preconceito está desaparecendo. Está desaparecendo. Hoje a incidência de câncer de próstata aumentou, mas aumentou exatamente em função desse preconceito que está desaparecendo. Que bom, né? O diagnóstico aumentando, porque os homens estão fazendo mais exames, e aí percebe que se faz fazer com que aumenta a incidência de câncer, aumenta exatamente em função dessa diminuição do preconceito. Ok. Essa última campanha que foi feita, né, o senhor percebeu que aumentou o número de pessoas, principalmente aquelas pessoas mais simples, né? Isso, mais humildes, perfeito, elas têm comparecido para fazer o exame? É uma coisa interessante também, aí vem outro problema. Nós aqui, por exemplo, na nossa região, existe uma deficiência muito grande de exame do homem nessa faixa de idade de próstata. A prefeitura, quer dizer, não é a prefeitura, mas o número de médicos, de urologistas contratados para atender a periferia é muito pequeno. Praticamente não tem uma contratação sequer, a não ser o único órgão que faz exame de próstata, que é o CEPROM. Mas é um órgão só, um atendimento mínimo. Não dá conta para atender toda a população. E hoje, quando se diagnostica um câncer de próstata num paciente da periferia, a possibilidade de cirurgia é pequena, porque não tem médico também credenciado para atender nos hospitais públicos as pessoas carentes. Infelizmente, né? Eu, inclusive, gostaria, estou encerrando minha carreira como profissional, mas não quero deixar a medicina. Eu vou fazer um trabalho social sem remuneração na periferia da cidade. Pelo menos a cada 15 dias eu gostaria de fazer. Isso é claro. A prefeitura tem que permitir que eu vou atender num posto de saúde. Mas acho que não vai ter dificuldade. Não, de maneira nenhuma, né? Inclusive, se tratando de uma sumidade como o Dr. Júlio Brito, né? Com a experiência que tem, 40 anos de medicina. Mais de 40, né, doutor? 54 anos. 54 anos, não é brincadeira não. É para qualquer um não. Ô, doutor Júlio, agora falar de outro tema aqui que interessa muito aos homens, eu tenho visto isso muito na internet ultimamente, né? Antigamente se falava do Viagra, agora é o Tadalafila, né? Isso, moda. É moda, né? E aí já morreu gente por conta disso. Fala um pouco desse produto aí, doutor. A Tadalafila é um produto relativamente novo e que foi descoberto assim casualmente, começou a usar essa substância, que é uma substância usada como um dilatador, e de repente quem usava tinha uma ereção, uma função erétil maior. E aí o próprio laboratório descobriu essa substância que fazia desenvolver mais assim a atividade sexual pela ereção do homem, e aí pronto, deixou de lado a parte curativa e passou a usar como um produto de estimulante para a ereção do homem. E o resultado foi fantástico. Hoje virou moda. Praticamente a maioria dos homens estão usando mesmo sem necessidade, mas querem fazer uma performance, né? Performance maior.
e com um tempo maior na ereção. Então, um produto muito bom e que... E o risco, doutor? Tem risco? Sim. O laboratório já reconheceu esse risco porque ele tinha uma dosagem de 5 mg, de 10 mg e de 20 mg. Esse produto de 20 mg desapareceu do mercado, não tem mais, porque pessoas que usavam poderiam ter problema cardíaco quando já tinha alguma alteração no coração. Então, algumas pessoas chegaram a falecer, exatamente porque durante o ato sexual é um movimento ativo. Então, como esse medicamento era um dilatador, a possibilidade era maior. E gerou muitos problemas, inclusive mortes. Hoje não, os laboratórios só fabricam de 5 mg. Então usa diariamente ou alguns usam até no momento, algumas horas antes, e o resultado funciona relativamente bem. Ok. Agora, uma pergunta curiosa, doutor. É mito ou verdade, né? Que a musculação, né? Aquelas pessoas que pegam muito peso, halterofilismo e tal, tem uma tendência a diminuir o libido. Tem alguma coisa a ver com isso? Ereção? Não, de forma nenhuma. Então é mito isso? É só mito. A parte física, pelo contrário. Eu acho que até gera até mais uma força, mais um, né? Quem tem problema, por exemplo, de hipertensão, diabetes, o negócio é diferente. Aí, quem é hipertenso tem que usar um medicamento, um vasodilatador, para funcionar melhor a circulação. Essas pessoas que usam medicamento, que é hipertenso, e usam medicamentos para hipertensão, a tendência é diminuir a ereção. Certo. Então não tem nada a ver com musculação. Não, com musculação nada. Ok, estamos conversando aqui, Pérola, com o doutor Júlio Brito, né? Urologista, muito conhecido e renomado aqui na nossa Bahia, né? Nosso estado da Bahia. Olha, eu tenho uma dúvida também em relação ao câncer de próstata. Pós-cirurgia, então, ali, foi no comecinho, a pessoa descobriu o câncer logo no começo, passou pela cirurgia. Existe, então, agora ali uma função que ele precisa seguir de alimentação, de qualidade realmente de vida, se exercitar ou algo do tipo, para que o câncer de próstata ele não tenha, então, essa regressão? Não, de forma nenhuma. Descobriu o câncer de próstata, fez o tratamento, não tem problema nenhum. A alimentação continua a mesma que ele usa, não existe uma dieta pós-operatória, não existe isso aí. Fez a cirurgia, vida normal. Às vezes ocorre o seguinte: quando o câncer está numa fase mais adiantada, aí pode ocorrer um risco de uma incontinência urinária, mas isso numa fase assim mais elevada do câncer. Então, depois, no pós-operatório, o paciente pode apresentar uma incontinência urinária. Aí tem que ser submetido a uma nova cirurgia ou usar uma prótese no pênis para segurar a micção, para não deixar Mas é um procedimento, não é um procedimento assim 100% de qualquer maneira. Isso só ocorre em pessoas que não fizeram um exame prévio para diagnosticar o câncer na fase inicial. Outro dia eu vi um relato de uma pessoa que fez a cirurgia de próstata, né? Retirou a próstata, e ele disse dessa dificuldade para ter ereção depois de tirar a próstata. É verdade isso? Pode acontecer, porque quando se faz a cirurgia, sobretudo quando é câncer, a penetração da retirada, às vezes pode invadir um pouquinho o esfíncter da uretra, pode alterar alguma coisa. Não é comum. A maioria das vezes, os pacientes que operam têm vida normal. Mas aqueles que estão numa fase mais adiantada, pode acontecer isso aí. Agora, doutor, só para esclarecimento, né? O saco escrotal é que produz o espermatozoide do homem, né? E qual é a função da próstata dentro da bexiga, né? Isso, a próstata a pergunta é muito interessante, porque muita gente diz, por que a próstata? Eu digo sempre o seguinte: a próstata é o útero do homem, né? Qual é a função do útero? O útero está lá, só faz receber o esperma e gerar o óvulo e gerar o filho. A próstata é o órgão que é uma bomba. E o objetivo é amadurecer mais o espermatozoide e jogar o espermatozoide dentro do útero. Durante a ejaculação, quando o homem sacia, é o gozeio, o teu prazer, né? Alcançou o prazer,
o que acontece? A próstata contrai e joga o espermatozoide fora. Aquele esperma que é jogado fora é a próstata que faz isso. É a bomba que joga o esperma para fora. Esse esperma, quando cai na vagina, ele tem vivo, né? Ele está percorrendo todo... Até entra no colo do útero, ele vai lá, fica lá dentro esperando o óvulo chegar para que haja fecundação. Interessante, né? Então é muito interessante. Agora, só outra pergunta aqui, também relacionada se é mito ou verdade, né? Dizem que quem tem a próstata crescida, né, inchada, dilatada, ao fazer um ato sexual, seja ele qual for, e ter o prazer, ela diminui. Então é por isso, né? Pela contração. Exato, pela então contração. É verdade, né? É claro. Se ele está uma próstata muito grande, a contração é o mínimo possível, né? Certo? Então, é exatamente em função disso. Quando se usa, por exemplo, essas medicações, tem umas medicações novas que está se usando não para câncer, mas para um tumor benigno. Então, contraindicações desse medicamento é exatamente a ejaculação. Não tem mais ejaculação. E tem medicamentos novos que realmente diminuem, contraem a próstata. O homem alcança o prazer, mas não tem a força para jogar o esperma para fora, porque já está totalmente contraída. Então tem uns medicamentos novos que exatamente uma das reclamações do paciente, eu não gosto de usar, não, porque não estou mais ejaculando. Entendeu? É uma das contraindicações, é exatamente isso, é a falta de contração da próstata para empurrar o espermatozoide. É interessante, eu não sabia, né, que a função da próstata é como uma bomba, né? É uma bomba que joga o esperma para fora. Sem a próstata não existe ejaculação. Não existe fertilidade. Fertilidade. Né? Interessante. Se tirar o útero da mulher, a mulher vai engravidar? Não. Tirou a próstata, também não tem essa possibilidade. Né? Aí sim. Aí teria que fazer outro processo, de retirar o espermatozoide do testículo da vesícula seminal para fertilizar Agora é impressionante, né? O ser humano ainda tem gente que estuda tudo isso que o senhor estudou na medicina e acredita que não existe um Deus criador, né? E como? Como é que pode? Como é que isso seria por acaso, né? Uma máquina tão perfeita, perfeitamente, né? Exatamente. Nós temos que agradecer ao homem de cima, para o Senhor, porque nos ter dado essa vida totalmente complicada, mas que é uma vida. É uma vida. Passageira. É que, infelizmente, né? A vida do mundo, né? A gente não veio com aquele manualzinho, né, por escrito ali para seguir. Eu acho que se viesse também ninguém seguia, né? A gente não cuida da vida como deveria, então aí vem os problemas, né? Não é que Deus fez a gente mal feito. Os problemas somos nós que criamos, né? Nós podemos dizer o seguinte, nós temos 3 vidas, certo? A vida de formação, que é a vida intrauterina, a vida do mundo, que é essa que nós estamos vivendo, e a outra vida, que é a vida pós a morte. E é interessante o seguinte, se você for olhar, cada vida, nós temos para sair de uma vida para outra, tem que cortar alguma coisa. Tem que ser dolorido. Para sair da vida do útero para a vida do mundo, tem que cortar o cordão umbilical. Tem que tomar um tapinha na saída, tem que cortar o umbigo. Para sair da vida do mundo para a vida eterna, a vida espiritual, tirar o corpo, deixar só a alma. Só a alma, né? E tudo é um processo traumático, né? Tanto para quem vai como para quem fica. Perfeitamente. É impressionante. Eu fico delirando assim, cada coisa que eu vejo, cada detalhe da vida, né? Seja ela micro ou macro. É impressionante, né, Pera? Olha, o nosso corpo é uma máquina que funciona a todo momento, a todo vapor. Agora a gente precisa cuidar. A gente tem que cuidar e zelar muito bem também. Eu queria entender, então, em quanto tempo que o homem precisa, então, estar fazendo ali os seus exames, indo ao urologista? A idade ideal é após 40 anos. De 40 até os 45 anos, ele pode fazer apenas o PSA e o toque, o PSA e a ultrassom. Depois dos 45, aí sim, vale a pena fazer o toque, fazer o PSA e fazer a ultrassom. E continuar fazendo anualmente, porque de um ano para o outro pode haver mudança, de um ano para o outro. Tá? Olha, foi falado então por você de que a próstata, então, ela funciona aí como essa bomba, né? Ali no processo de ejaculação. Então, uma disfunção erétil, ela
pode então ser aí um sintoma da próstata, mas pode indicar doenças mais graves também. Existe alguma outra que pode ser então identificada? Olha, você falou em termos Do sintoma, né? do sintoma, né? Uhum. Da ejaculação, Da né? ejaculação. A ejaculação, basicamente, é a próstata. É a próstata que é a bomba. Se não tiver próstata, não tem ejaculação. A próstata é que é o órgão que comprime, que contrai para jogar o esperma para fora. Sem a próstata, não tem fecundação. Agora, com relação a ser precoce, né? Foi o que você falou, né? Uhum. A precocidade já não é aí, né? Já é uma sensibilidade do órgão, né? Ah, sim, exatamente. Aí é outra história. A sensibilidade, quer dizer, essa ejaculação precoce, né? É uma coisa interessante. O homem tem a parte inicial do pênis, a glande, né? A glande é a parte sensível do homem, né? E tem muitos homens que têm aquele excesso de pele que é o chamado prepúcio. Quando o prepúcio é muito grande e que cobre a glande, então durante a ereção há um descobrimento da glande. E aí o homem fica mais sensível. Ele basta pouco tempo de relacionamento, ele já entra em orgasmo. Aí Tem que operar, né? tem que operar. Tem que tirar aquele excesso de pele. Interessante. O povo judeu faz isso quando nasce. É a circuncisão. A criança nasce, a primeira coisa que eles fazem é tirar esse excesso de pele. E é interessante porque descobriram também que quando nos judeus, na mulher judia, a incidência de câncer de colo de útero é menor. Porque o próprio prepúcio tem uma substânciazinha que forma aquela sebozinha, aquela cerazinha em volta, que é uma substância que pode ser cancerígena. Porque aquilo vai para Dentro da vagina e que causa problema para a mulher. De útero. Agora, eu não estudei isso, né? Por que o judeu tem essa tradição, né? Eu também não tenho ideia isso, por que é. Né? É o batismo, né? É o batismo deles. Nasceu, tem que tirar. Nasceu, tira logo aquela pele. Agora, por que o judeu faz isso, eu também não sei. Inclusive, teve uma tribo lá que foi até derrotada uma época numa guerra, porque descobriram que eles tinham feito a circuncisão, né? E eles estavam sem poder lutar, porque ela é muito sensível, né? Então deve o atrito ali com a roupa. Faz logo quando nasce. Tinha que fazer logo quando nasce. É isso aí, Pérola. Olha, eu queria também entender sobre um outro assunto, que é a infecção urinária. O homem também pode ter, porque a mulher, às vezes, ali, devido até mesmo estresse do dia a dia, pode acontecer. O homem também tem essa incidência? Tem. A infecção urinária é muito comum no homem, sobretudo naquele caso de doença sexualmente transmissível. Quando o homem tem uma doença sexualmente transmissível, a possibilidade de infecção é muito grande. Sobretudo naquelas doenças que causam corrimento. Por exemplo, a gonorreia, né? A clamídia. São tem a cândida, fatores, né? Candidíase. 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 A possibilidade de infecção urinária é maior. Também, não só esse caso a incidência é maior no caso de doença sexualmente transmissível. Porém, pode ocorrer por uma má formação da bexiga, um chamado divertículo, um nódulozinho que forma na bexiga, aquela urina fica acumulada ali, a possibilidade de infecção é maior. Um cálculo vesical, entendeu? São outras coisas que a própria próstata no homem retém um pouco a urina, ele não consegue urinar totalmente. Então, aquele excesso de urina que fica ali retido na bexiga é uma causa de infecção urinária. Então, os fatores são os mais diversos, né? Uma má formação. Existem, por exemplo, uma doença chama refluxo. O homem, quando urina, ao invés de sair uma parte pela uretra, uma parte volta. Porque ele não tem o controle de reter a urina para... Né? Então, são fatores que causam infecção urinária. Agora, doutor Júlio, a gente tem visto ultimamente, né, os jovens, hoje em dia tem um relacionamento muito ativo com pessoas assim, chamado ficante, né?
o jovem sai com a menina e no fim de semana eles têm relação, no fim de semana que vem ele já está com outra e aí vai. E não sei como é que isso não está trazendo de volta as doenças, né? Isso. Muito interessante. Isso aí, eu trabalho nessa área. Aqui nós temos um serviço de doenças sexualmente transmissíveis que o objetivo é exatamente esse. Então a região toda manda os pacientes para lá. E essa doença que você falou chama HPV. HPV. Né? O HPV são os caroços que formam no pênis, na vagina, aumentou consideravelmente. Então é impressionante, praticamente 60% dos pacientes que nós atendemos hoje no serviço de doença sexualmente transmissível é HPV. É um vírus que incide tanto no homem como na mulher, exatamente em função desse relacionamento múltiplo, né? Pega de uma, bota na outra. Exatamente isso aí. Agora, doutor... Mas a incidência é impressionante. E uma curiosidade minha aí, tem a possibilidade de levar isso para a boca? Porque hoje tem o sexo oral que também está muito forte, né? Isso. Sempre teve, mas hoje está assim, né? Muito. E esse HPV não só aparece no pênis, na vagina, no ânus e na boca também. A incidência de HPV na boca é grande, exatamente em função do sexo oral. A lesão pequena, ele não percebe, naquela prática do sexo oral, ele é contaminado. E aquilo vai normalmente para a língua, né? Ou até mesmo para a faringe. Inclusive tem causas de câncer, né? De garganta e tudo, né? Transforma não só na garganta, também como no pênis, na vagina também. A incidência de câncer para quem não faz o tratamento é alta. Porque às vezes a pessoa fala assim, usa camisinha, mas na hora do sexo oral não tem camisinha. Não tem camisinha. E não tem camisinha para usar na mulher também. E o cara vai ali, né? Bota a boca. E hoje praticamente estão abandonando o uso da camisinha. Rapaz, não se usa muito, não. Na verdade, ninguém nunca gostou, né, de camisinha. Essa é a verdade. E também o que está vendo também, hoje, com essa mudança assim, de sexual, a gente não sabe quem é quem. Porque hoje HLGBT+, QI, não sei o quê, e aí vai. Né? Hoje tem o chamado transexual. Transexual é o que pega mulher que mantém relação com o homem, mantém relação com a mulher, e faz a relação com os três ao mesmo tempo. É um problema. E tem também aquele, ainda bem que tá, transexual. Tem um agora que está dentro desse QI a mais, que é aquele que não quer sexo com ninguém, né? Ninguém. Tem esse também. Tem para todo gosto. Eu percebi, por exemplo, em São Paulo, um homem, né, fazer uma cirurgia para se transformar em mulher. Esse homem que se transformou em mulher, ele pode manter relação com o homem ou pode manter relação com a mulher também. É o chamado transexual. Transexual. Ele tem relação com os dois sexos. Na minha época chamava de gilete. Cortava pelos dois lados. Corta dos dois lados. É impressionante, né, rapaz? Pronto, Pérola. A minha parte aí, eu queria fazer essas perguntas aqui, né, de curiosidade aqui para o doutor Júlio, para a gente esclarecer algumas coisas, né? Que eu acho que quem está em casa quer saber, né? E aí nosso papel é esse aqui, de informar. A Pérola fez excelentes perguntas também, né? E realmente fica essas curiosidades aí, né, para tirar a dúvida. Olha, eu queria saber, já para a gente finalizar aqui, sobre a vacina. Então, se realmente essa vacina ela vier à tona aí como uma realidade, trazer então essa alegria para a gente, né? Até porque é um brasileiro também que está envolvido nisso, então já traz um orgulho aqui para a gente. Então, se essa vacina ela vier, for comprovada, for testada, o que vai acontecer então, doutor? Essa vacina ela vai ser aplicada como uma forma de prevenção ali, como normalmente as doenças são, é colocado ali, porque normalmente a vacina vai o vírus ali para o organismo combater. Essa vacina seria como? Bom, a vacina que você está falando é em relação à próstata ou à doença sexualmente transmissível? Não, em relação à próstata. Em relação à próstata. Porque em relação à doença sexualmente transmissível, hoje tem o HPV, já se faz a vacina para os jovens que nunca mantiveram relação. A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, de 14 anos. Né? 14 está aumentando até para... Mas para quem nunca manteve uma relação sexual. Porque pode adquirir o vírus fica em estado de latência e depois é que desenvolve.
Em relação ao câncer, não só para o câncer, também está havendo uma pesquisa que eu achei muito interessante para o tumor benigno da próstata. Umas injeções que se faz dentro da próstata para que haja uma redução do tamanho da próstata. Tomara que venha isso aí, é uma perspectiva boa. Em relação ao câncer, essa vacina, nós não temos muito conhecimento, porque, é claro, o laboratório que está fazendo essa pesquisa não vai divulgar, né? A gente tem a ideia da noção de que pode haver essa vacina para mudar. Como vai funcionar, nós não sabemos. Mas tomara que aconteça isso, que venha essa vacina, e se vai ser, pode ser realizada logo no início da vida, na fase da adolescência, não temos conhecimento disso aí. Mas vamos torcer que seja uma realidade, né? Que seja uma verdade isso aí. Olha, então a gente fica esperando que realmente, né, venha para cá, que a gente consiga então fazer aí esse tratamento preventivo e os casos diminuam, né? Diminua. Tem essa diminuição. Olha, doutor, eu queria fazer uma outra pergunta agora em relação a cálculos renais. Então, no caso aí masculino, todo mundo fala que a dor, o cálculo renal, ele dói muito e parece a dor do parto. É maior que a maior do que a dor do parto. Maior do que a dor do parto. Chega a ser também no homem insuportável dessa forma? Muito, mesma coisa. É uma cólica, né? E é interessante, porque o cálculo que dói mais é o cálculo pequenininho. O cálculo grande não dói. Ele fica lá no rim, ele não desce. O cálculo pequenininho é mais ou menos assim uma cabeça de um alfinete. Mas ele é cheio de irregularidade, ele não é um redondinho. E aquilo, quando ele sai do rim, para ir até a bexiga, dói e muito. Porque tem alguns obstáculos. Principalmente o ureté, né, doutor? Ureté. Que é fininho, né? É uma mangueirinha fininha. Né? O ureté é uma mangueirinha bem fininha. E é um tecido fininho, né? Bem fino. E o cálculo, como ele é cheio de ponta, ele sai rasgando aquele. Cada centímetro ali é um dia de cólica ali. E tem um determinado ponto que ele para porque existem uns obstáculos, né, de veias que cruzam com esse canal. Então ele para num determinado ponto e estabelece a dor. Aí no dia seguinte, olha a dor de novo, porque ele saiu daquele local, vai para o outro. E às vezes sangra e demora, às vezes pode, dependendo do tamanho e dos obstáculos que ele vai vencer, sair do rim até chegar na bexiga. Olha, eu já vou aproveitar então para Eu até me meti aqui, viu, Pera? Eu até me meti aqui nesse porque eu já tive 4. Por isso que eu falei aqui na frente do médico, até me perdoe, viu? Que eu falei aqui que é a maior dor, porque eu já senti 4 vezes. Uma vez eu tinha ido para a Rede Manchete, eu estava trabalhando na Rede Manchete já lá no Rio. E eu tive uma crise que eu comecei a suar frio e a dor cortava aqui toda a cintura aqui, sabe? Nas costas. Aí eu não sabia se era dor lombar, se era dor na coluna, se era dor no rim, não sabia nada. E aquela sensação de vômito, aquela agonia. Sempre dá. Aí eu encontrei no elevador a Renata Ciribelli, que trabalhava lá na Manchete. Ela falou, olha, meu esposo já teve isso aí deve ser pedra no rim. Pega um carro aqui, vai urgente pro hospital e tal. Aí eu fui pro Souza Aguiar, lá no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, o médico falou, você tem família aqui? Eu falei, não. Aí ele falou, então volte pra Bahia, porque isso aí você vai ter que fazer uma cirurgia. E é a pior dor da medicina que você tá sentindo aí. Nem a dor do parto dói tanto. Exatamente. Eu rolava pelo chão, rapaz. Era um absurdo. A dor é violenta. Aí peguei um avião e vim embora pra cá pra me cuidar. E graças a Deus eu consegui expelir tomando chá. E eu descobri qual era não é que o chá é curativo, não. O chá, ele criou... ele criou um limo. Quando a pedra bateu no vaso lá, eu fui lá e catei, né? E guardei, eu tenho essa pedra guardada até hoje, foi a primeira. Faz um anel. Vou fazer um anel. É um asteriscozinho, ela é um asterisco. Vale outro. Ela estava coberta de limo. Então eu percebi aí a função do chá. Ele criava um limo em volta da pedra e a pedra escorregava. E graças a Deus, a primeira eu expeli, depois foi a segunda, a terceira e a quarta, viu? E também tem uma ligação, também um fator genético. Né? Quando na família acho que meu pai teve também. Isso é interessante. Olha, eu vou aproveitar então já para me consultar. Beba muita água. Hoje eu tinha feito então ali uma ultrassonografia. E aí o médico constatou ali que tinha umas pedrinhas no rim. Por isso que eu já tô querendo saber aí. Você toma pouca água, né? Agora a minha dor, doutor, não é cólica, não chega a ser cólica, não é aqui nessa parte de baixo.
é realmente nas costas. Porque tá no rim ainda. Mas é uma dor que é insuportável. É uma dor que antes eu confundia com uma dor na coluna normal, comum. Eu achava, não, acho que inflamou, eu me machuquei de alguma forma. Porém, é uma dor latente, é uma coisa que É isso incomoda. mesmo. É porque a pedrinha ainda tá no rim. Tá no rim. E pode ocorrer também, a dor lombar pode dar uma sensação de que seja uma dor de cólica renal. Às vezes, quando um movimento, né, qualquer tipo de movimento pode ocorrer isso aí. Uma dor lombar similar à dor de E às vezes cólica vai renal. irradiando pela perna. Pela perna. Eu senti até dor na coxa. A dor da cólica vai mais característica por causa daquela sensação de vômito. Que, praticamente para o intestino. Porque estabelece. O abdômen desenvolve bem, fica bem distendido, muitas gases e sensação de vômito. E às vezes vômito também. Já essa dor, quando vem da coluna, a dor é intensa, mas não dá a cólica que dá a cólica renal. É um pouquinho diferente por isso. É uma dor intensa, mas normalmente sem vômito e sem cólica. Sem a cólica, é isso. Aí sim, o analgésico funciona. Funciona. É diferente da cólica, que tem que ser um antiespasmódico, um remédio para melhorar aquelas cólicas. Eu quando eu tive crise, né, da pedra do rim, eu tinha que tomar um coquetel no hospital. Eles faziam um coquetel, aplicava na veia. Senão não passava. Não passava dor. Outro dia eu abri a calça no meio da rua, no Rio de Janeiro, o calor doido, eu abri a calça, porque a dor era tanta aqui na cintura que incomodava. Já estava lá embaixo o calor. E já estava descendo. Descendo. Então você toma muita água, viu, Pera? Quem está em casa também assistindo a gente, principalmente nesse calor, né, que a água evapora rápido. Então você tem que tomar muito líquido para evitar. Exato. Agora, uma outra questão também é aí o câncer de estômago. É um fator também que a gente tem visto muito. Recentemente, agora, eu conheci uma pessoa, né, um familiar de uma amiga que morreu, que faleceu assim, com esse câncer. O câncer, ele pode, então, ali ser confundido com uma úlcera, por exemplo, no estômago, algo do tipo, e a pessoa, então, fica ali, né, retardando, ir ao médico, procurar por exames. Então, existe aí uma certa dúvida que fica, né, entre ser uma úlcera ou ser um câncer. Ou uma gastrite, né? Às vezes a pessoa pensa que é só uma gastrite. Exatamente. Nesses casos, quando começa a surgir algum sintoma, tem que fazer imediatamente aquele exame chamado endoscopia gástrica. Pela endoscopia, o médico está vendo o que está ocorrendo lá dentro do estômago. Aí sim, ele percebe que é uma suspeita de câncer, ele tira um fragmentozinho para mandar examinar. Então, quando é uma sensação de desconforto, porque esse desconforto, essa sensação de desconforto não aparece de um dia para outro, não. É uma coisa vai lá um pouco, aumentando. E a possibilidade de identificar o câncer ou uma úlcera pela endoscopia. Então, existe esse método que a possibilidade é mais rápida e dá um diagnóstico preciso, porque a possibilidade de tirar aquele fragmentozinho para mandar examinar. A endoscopia é o melhor exame para isso. É diferente, por exemplo, de um tumor de um outro órgão, no fígado, tem que fazer um ultrassom, que não dá um tumor, mas é câncer, não é câncer. É benigno, é maligno. Aí tem que, é diferente, tem que fazer a punção para tirar o passo, que na endoscopia é muito mais fácil. A identificação é mais fácil. Mas pode então ser confundido ali pelos sintomas, doutor? Pode, inicialmente sim, até que haja a identificação através da biópsia. A biópsia é fundamental. O que eu estava dizendo, a endoscopia mostra que tem alguma coisa diferente. É um câncer ou é uma úlcera? Só a retirada do material e a pesquisa através da biópsia que vai identificar. Do estudo anatomopatológico, né? É igual o útero, né? Tem câncer no útero que aparece, tem uns que não aparecem. Tem um que é o mioma, né? Que parece uma criança, exatamente, né? Tem outros que não tem... Confunde, às vezes, com um câncer. É mioma ou é um câncer? Então, aí a biópsia que vai identificar qual dos dois, né? O mioma necessariamente não é um câncer, né? Não é um câncer. O mioma é um tumor benigno. Um tumor benigno. Só que ele ocupa um espaço, ocupa um espaço até maior do que o do câncer. Tem mulher que pensa que está grávida, né? E pensa que vai desenvolvendo e normalmente não tem sangramento. É diferente do câncer, que a maioria dos cânceres dá tipo de sangramento.
Olha, os cistos também em ovário feminino também é bem comum. E a gente sabe que nesses casos, doutor, quando, por exemplo, um cisto ali durante a biópsia for então constatado que ele não é bacana, ele não é bom, ele não é benigno, é necessário então fazer retirada do ovário, né? Mesmo que seja um cisto ou um outro problema qualquer, a necessidade, quando existe qualquer alteração, o melhor procedimento que tem é a retirada do ovário. Agora, nesse caso, por exemplo, a mulher tem lá um ovário. Eu falo isso porque a minha família já tem uma incidência ali de problema em útero, ovário, essas coisas todas. E a minha mãe passou por um procedimento. Ela teve um cistozinho bem pequeno também, já há algum tempo. Um cisto, né? Isso, no ovário, porém era benigno. Graças a Deus ela fez o procedimento também. E aí ela ficou com um ovário só. A probabilidade, então, de se ter uma gravidez, ela continua a mesma ou diminui também? Mesma coisa. Porque é a mesma coisa do homem. O homem tem 2 testículos. Se tirar um, o outro funciona normal. Ainda continua sendo a mesma coisa. Tá? Isso ocorre, por exemplo, num trauma, né? O homem que ocorre com mais facilidade que a mulher. Uma queda. Né? Isso ocorre muito em cavalo, bicicleta, skate, né? Aí pronto. Houve um problemazinho qualquer. Alterou o testículo. Precisou tirar o testículo. O outro tá normal, funciona perfeitamente normal. Interessante. Tem muito homem aí que toma queda, né, rapaz? Isso, bate bem em cima. E às vezes a gente sente até a dor quando a gente pode até vê. nascer sem um. Um só. Às vezes já nasce. Ou às vezes um desce e o outro fica lá dentro. Aí tem que retirar também aquele. Mas fica com um só e funciona normal. Olha, uma outra questão aí, voltando lá em relação aos rins, né? Aquela dor insuportável. Uma outra dor também que eu acho que chega a ser assim, pior ainda do que a dor do rim, é a vesícula. A vesícula ela é uma dor insuportável, né? Quando a bile começa a produzir ali, não consegue então fazer ali a excreção. Então essa vesícula, quando ela tá ali latente, com aqueles nódulozinhos, né, as pedrinhas, eu consegui ver a olho mesmo as pedrinhas. Chegam assim umas pedras grandes. Parece pedra de rio. E dura, firme. É pedra mesmo. É pedra, Parecido, chega a ser inclusive, firme. no rim. Parecido com as pedras. Parece com o rim, Após essa cirurgia, então, ali, para retirada da bile, né, da vesícula, a pessoa, então, precisa agora ter uma alimentação um pouco melhor, né? Farinha, por exemplo. Uma alimentação diferenciada, né? Própria, pesada. É muito... Quem tira a vesícula, tem que ter uma alimentação mais diferenciada, porque essa alimentação, tipo feijoada, dá muito problema. Né? Então, uma alimentação mais leve, uma alimentação para facilitar a digestão. Agora, doutor, existe alguma cirurgia, por exemplo, e que não faça a retirada em si da vesícula e sim das pedras? Ou não? Todo caso precisa retirar a vesícula? O ideal é tirar a vesícula. O ideal é tirar a vesícula. Por que, doutor? Porque, veja só, a abertura da vesícula para tirar as pedras não é um procedimento, né? Estraga, né? Estraga um pouco, é diferente. Eu não sou cirurgião geral, mas a gente percebe que o ideal, pelo menos o grande procedimento, é a retirada total da vesícula. Abrir a vesícula para tirar a pedra e deixar lá não vai funcionar bem. É como o útero também, né, da mulher. Às vezes é necessário tirar o útero, né, por causa de alguma doença, né? Um cisto de útero, né? Um mioma. Um sangramento. Dependendo do caso, a melhor coisa é tirar. Tirar, sobretudo quando a mulher já é gestante, já tem filho. Já teve filho. Aí a melhor coisa que tem é tirar, para evitar problema futuro. Né? Mas o corpo continua se comportando normal após a retirada ali da vesícula? É o caso, por exemplo, em relação, por exemplo, voltando atrás. A próstata. O homem tem um tumor benigno, tem um tumor maligno. Tirou a próstata, continua mantendo a mesma coisa. Só é o problema da fertilidade. A mulher tirou o útero, o homem tirou a próstata, não tem mais fertilidade. Acabou a fertilidade. Só isso. Mas continua sendo a mesma coisa. Continua. Então, em relação à próstata, que você voltou agora no assunto, quando faz então ali, quando coloca aquela prótese, o que acontece realmente ali com o órgão? A prótese na uretra. Que a prótese, não existe a
prótese da próstata. próstata. Existe do pênis, do né? pênis. Normalmente isso ocorre, essa prótese, quando existe uma disfunção erétil, o homem não tem ereção, não se deu bem com a medicação. Aí se coloca uma prótese dentro do pênis para manter ele ereto. E essa prótese tem vários tipos de prótese. Tem uma prótese chamada flexível, ele dobra com maior facilidade. E tem outra rígida, semirrígida. A rígida permanece direto, permanece sempre em ereção. A semirrígida é aquela que dobra como se fosse um tubozinho desse de canudozinho. De canudozinho. E tem uma que é uma bomba. Né? Essa bombazinha fica no escroto. E quando ele quer manter uma ereção, ele vai lá e bombeia. Aí entra aquela partezinha que fica dentro do pênis, ela vai enchendo com ar e aí forma a ereção. Interessante. Muito interessante. Olha, doutor, foi esclarecedor aqui o nosso bate-papo, né? A gente conseguiu aí migrar entre várias áreas, então. Falamos aí, então, sobre o câncer de próstata, trazemos o rim, a vesícula, falamos, então, sobre o câncer também. Para você que está em casa e tiver alguma dúvida, como é que consegue te encontrar para estar fazendo, então, esses exames, essa consulta? Olha, aqui em Itabuna nós temos o Instituto de Urologia de Itabuna, que funciona em frente à prefeitura, no Trade Center. Também são todos os urologistas de Itabuna estão lá localizados. É terceiro andar, né, doutor? Terceiro andar. Trade Center, terceiro andar. Né? Eu e o João Otávio, que nós somos os fundadores dessa instituição, já praticamente estamos tirando o time de campo. Mas os outros, o Júlio Filho, o Fernando Cruz, Wilson, Bruno. Doutor Gabriel, né? Gabriel. Então é um grupo que vai permanecer lá unido e possivelmente virão outros urologistas para cá. Porque Itabuna futuramente vai ter necessidade de ter mais urologistas. Rapaz. Apesar da faculdade estar formando aí, mas especialista não está saindo, né, doutor? Por enquanto não, ainda não. Então, o Instituto de Urologia, né, fica no Trade Center, São Caetano ali, terceiro andar. Terceiro andar. É super importante também, né? Doutor Júlio Brito é mais que conhecido aqui, né? Dispensa qualquer comentário. Consideração aí. Inclusive, eu aproveito aqui, Perola, também para agradecer, né? Que eu fiz o convite ao doutor Júlio, ele veio, né, prestar esse serviço aqui à nossa audiência e deixou de atender lá, né, vários pacientes que estão lá esperando. Então eu queria agradecer aqui, viu, doutor, em nome da nossa audiência aí. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, dando esses esclarecimentos aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Você é uma pessoa fantástica. Olha, a gente que agradece, né? Porque a gente agora sai rico aí de conhecimento. É importante estar fazendo, então, a prevenção, seja lá para o câncer de próstata ou para qualquer um outro problema, né, doutor? Não só no mês de novembro. O mês de novembro é o mês de conscientizar. É o mês que você fala, é o mês que você pode, então, ter ali um acesso maior. Mas é importante que durante todo o ano, então, faça aí os exames periódicos, consulte o seu médico, seja você mulher ou homem. Você, homem, busque então aí o tratamento também. Foi testado ali o positivo, a biópsia deu ali, que é um tumor maligno. Continue o tratamento, busque, se for inicial, faça a cirurgia. O câncer de próstata, ele pode sim ser curado. Então fica aí esse alerta também, né, as mulheres, a buscarem também cuidar da sua saúde. O câncer de útero, ele mata, inclusive é uma das causas que mais mata a mulher no mundo. Então a gente precisa estar sempre alerta, se cuidando. O nosso corpo é uma máquina fantástica. Ele funciona sempre, funciona bem. Para que ele funcione bem, a alimentação, junto aí com qualidade de vida, de sono, atividade física, beber água também, serve para mim. Já saio daqui também, já, com a orelhinha, puxãozinho de orelha, pra gente estar bebendo água, principalmente nesse calor aqui da Bahia, né? Inclusive 2024 vai acabar finalizando aí com a maior temperatura de verão. Ano passado teve esse calor também extremo, mas 2024 vem aí com essa temperatura ainda maior. Então a gente precisa se cuidar, beber água, se hidratar, porque os rins agradecem, né? Então vamos cuidar do nosso corpo, que é uma máquina que Deus deu em perfeito estado, em perfeita condição. Então agora é a gente zelar. Olha, eu quero agradecer a sua audiência durante todo o dia aqui conosco. Você é ligadinho aí através do canal 24.2,
pela TVC, a TV Cabo, aqui para todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Amanhã a gente volta aqui a partir das 10 horas e fica até o meio-dia batendo um papo super legal. Amanhã é dia do quadro Politiza Liz, que traz aí empoderamento, política e também entrevistas valiosas pra gente. E tem o quadro também, né, Barbosa? Amanhã bem especial. É isso aí, amanhã é dia do café com política. Café com poesia. Política não, café com poesia. Por falar nisso, eu queria aproveitar, Pérola, falar aqui que logo depois aqui do programa, a gente vai ter um alerta diferente essa semana, né? Que o Denilton está viajando e a gente vai transmitir aqui o programa do nosso amigo Frank, lá de São Paulo, direto de São Paulo, Alerta Urgente, né? Ele que é da nova rede de televisão que está surgindo no Brasil aí, vem novidades por aí ano que vem, né? E a gente vai vazar esse programa aqui, você fica assistindo aí o Alerta Urgente, né? Com o Franklin, que não é o Franklin Aguiar, até parece com ele, viu? Mas não, é amigo dele, é uma figura sensacional, né? E também outra participação aí de outro grande apresentador que trabalhou na Record, SBT, Rede Manchete, grandes TVs aí, a Globo, né? E vai fazer o programa com ele aí, você pode ver aí, tem curiosidades, tem vídeos engraçados, né? Então fica ligado aí no alerta que vai entrar hoje aí, vai ficar essa semana aí, né? Até o Denilton voltar na próxima semana. Olha, então agradeço aqui a sua audiência e amanhã a gente tem esse compromisso marcado, tá? A partir das 10 horas a gente bate aqui um papo super interessante com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.